aí a essa semana de revisão Losango. Tá bom? Vamos pegar nossa ferramenta de trabalho, pesada ferramenta de trabalho aqui, colorida, e partiu para a nossa revisão. Questãozinha maravilhosa aqui, né? De ondulatória, fenômenos ondulatórios. Quem vai fazer Enem tem que trabalhar com esse fenômeno, não tem para onde correr, provavelmente Tarsis já falou para você, para explicar o famoso efeito Doppler ou Doppler, né? Não sei como você é acostumado a chamar. Um professor do curso de mecânica brinca com o uso de personagens de um desenho animado. Ele projeta uma figura do carro de Fred Flintstone no episódio em que ele e Barney eram policiais. A figura mostra a representação do carro visto de cima, se deslocando para a direita com velocidade constante em módulo. Na figura ainda ele representa em outra perspectiva as personagens Beth e Vilma. Os círculos representam as frentes de ondas sonoras de Yabadabadu, emitidas pela sirene. Considere que as observadoras Beth e Vilma estejam em repouso, como apresentado na figura, em relação ao som emitido do carro de Fred e Barney. É correto afirmar que... Entenda que o efeito Doppler não se relaciona com um som emitido, mas sim com um som percebido. Nunca se esqueça disso, ok? O efeito Doppler, por convenção, é variações na frequência do som percebido por um observador em relação a um som emitido por uma fonte. Devido a quê? A variação da distância entre eles. Ou seja, se houver um deslocamento, e o que é um deslocamento físico? Variação da posição, da distância. Então, é preciso que esse carro esteja aproximando ou se afastando de você. Uma dica rápida, tá? Um carro realizando um movimento circular perfeito, e uma pessoa aqui no meio não configura efeito Doppler, porque se é uma circunferência perfeita, a distância entre o carro e a pessoa aqui no centro é sempre o raio da circunferência, então é uma distância constante, e você sabe que um movimento circular, né, uniforme, por exemplo, não configura movimento físico. Essa pessoa aqui no meio sempre estará em repouso em relação ao referencial que é o carro. Então, o efeito Doppler só se configura na variação da distância, ou seja, no movimento físico, ok? E dessa forma, o que a gente aprende? Aí a gente vai correr lá para a nossa tela inicial, a gente aprende que na configuração da fonte, e vamos chamar aqui de fonte, automaticamente, como ela se move para a direita, cada frente de onda que ela provoca vai assumir uma figura que vai ser mais ou menos assim. Isso pode ser facilmente comprovado em câmera lenta, né? Mostrando que essas circunferências aqui, que deveriam ser perfeitas, né, representam as frentes de onda da onda sonora. Como o carro se movimenta, essas frentes vão se movimentando adiante, e com isso percebe-se, de um lado, uma diminuição do comprimento de onda, e do outro, um aumento no comprimento de onda. Todo mundo que está ligado, que está online aí, lembra que a distância entre as cristas, que é a representação da frente de onda, né? A frente de onda é o desenho de cristas, a gente sempre sabe disso. Todo mundo lembra que a distância entre essas frentes é chamada de comprimento de onda? A distância entre duas cristas consecutivas? Então, deu para perceber que à direita, as cristas estão mais próximas, ou seja, diminuiu-se o comprimento de onda. À esquerda, as cristas estão mais distantes, ou seja, aumentou o comprimento de onda. Você também aprendeu que, num meio homogêneo como esse, é um único meio, a velocidade do som é constante. Por exemplo, isso aqui provavelmente é o ar, né? Tem o carro, a fonte, o Fred, né? E o Barney, e aqui, de um lado, Beth, do outro, Vilma. A gente vai voltar para a questão lá. E aí você não se esqueça, vaca, lambe, farinha. Se a velocidade é constante, se o comprimento cresce,
a frequência decresce. São grandezas inversamente proporcionais. Então, aonde o comprimento diminui, a frequência aumenta. Aonde o comprimento aumenta, a frequência diminui. E frequência, para nós, chamamos de altura do som. Simon, o que é a altura do som? Os graves e agudos, padrinho. Significa, então, que se a frequência aumentou, o som fica alto. E o que é um som alto? Um som agudo. Tá. Se a frequência diminuiu, o som é baixo. E o que é um som baixo? Um som grave. Tá. Então, o efeito Doppler explica o nhão, aonde na aproximação o som se torna agudo e no afastamento se torna grave. Então, a pessoinha da direita, que eu não lembro quem é, vai perceber o som mais agudo. A pessoinha da esquerda vai perceber o som grave. Ok? Essa é a ideia. Alguma dúvida aqui, padrinho? Tá suave? Quem está na direita é a Vilma, né? E eu acabei de mudar a questão aqui. Perdoe-me, mas eu mudei a question. Tá aí, ó. Pronto. Quem está na direita é a Vilma, e por isso ela vai perceber o som agudo, e a Beth na esquerda vai perceber o som grave. Perfeito? Então, se o som é agudo, frequência maior. Letra A, Vilma escuta com frequência menor que Beth? Não. Vilma escuta com frequência maior que Beth? Sim. Letra B, de bola, ok? Beth é agudo? Não, Beth é grave. E não tem nada a ver com intensidade, tá? Letra C, Beth escutará mais intenso que Vilma. Não, não tem nada a ver com a intensidade na questão do efeito Doppler. Então, letra B, Vilma o escutará com frequência maior, ok? Na aproximação, com a diminuição do comprimento de onda, a frequência se torna maior. Printou? Letra B, alguma dúvida, moçada? Fala comigo aí, podemos ir para frente? E aí? O que você me diz? Vocês estão aí? De boaça? Então, vou partir adiante então, ok? Luísa deu um ok aí. Bora e foi-se. Próxima questão 22, uma questão de refração, né? Tem que acontecer nas melhores famílias. Um feixe de luz vermelha, se você não estiver enxergando, abre o áudio aí, por favor, tá? Às vezes dá uns pepinos aí no PowerPoint aí, eu não sei se está chegando a imagem para vocês, porque o chat é difícil para enxergar aqui. Um feixe de luz vermelha de frequência 4 vezes 10 a 14 Hz se propaga no ar e incide numa placa de vidro de índice de refração igual a 1,5. Então, nós vamos colocar aqui para você ar, vidro, o índice de refração do ar vale 1, do vidro em questão 1,5. Esse feixe, bom, o desenho dele aí é da esquerda para a direita, eu vou desenhar ele do outro jeito, não tem problema nenhum não, mas ele tem uma frequência 4 vezes 10 a 14 aqui no ar, ok? Show de bola. Os valores do comprimento de onda e da frequência no interior da placa, sabendo que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8. É isso que ele está querendo saber para a gente. O comprimento de onda e a frequência. Bom, uma questão simples de refração, muito simples mesmo, ok? Que a gente consegue resolver de forma muito rápida, desde que a gente conheça o princípio por trás da refração.
E o principal princípio nessa questão, que é um princípio tanto de óptica, mas também um fenômeno ondulatório, talvez o Tarsi já até falou isso para vocês, ok? Que é, na refração, a frequência é constante. Aí, a abreviação CTE. Por que que a frequência é constante na refração? Porque a frequência de um som ou de uma radiação da luz, ela depende exclusivamente da fonte. Então, quero que você entenda que se essa é uma luz vermelha, 4 vezes 10 a 14 Hz, né, ela vem de uma fonte, de uma lanterna, de um laser, do que for, quando ela entrar aqui dentro, ela não vai mudar a cor. Ao passar por vidro, fica roxo? Por que não? Porque a mesma fonte que desviou esse, né, de onde veio esse raio desviado, é a fonte desse raio incidente. Esse é o raio incidente, esse é o raio refratado. O que aconteceu com ele daqui para cá? Um desvio na sua trajetória, que acontece devido ao índice de refração e, portanto, a mudança na velocidade aqui. Amado, a velocidade aqui é diferente da velocidade aqui. Perfeito? É diferente. Então, o que eu posso afirmar para você é que a frequência na refração é constante. Depende da fonte e a fonte não mudou. Então, se é a mesma lanterna, é o mesmo raio, ok? Ou pensar também que a fonte, ao liberar uma frequência, ela está liberando número de ondas por segundo. Então, meu querido, 4 vezes 10 a 14 Hz, 4 vezes 10 elevado a 14 ondas por segundo. Ao passar para o vidro, vai brotar mais ondas ou perder ondas? Não, não faz sentido nenhum isso acontecer. Então, na refração, a frequência é constante. Vamos anotar aqui para você tirar um print legal. E aí, então, a frequência aqui embaixo é a mesma, 4 vezes 10 a 14. Só que ele pediu o comprimento de onda aqui embaixo. Foi o que ele pediu, ok? Simon, se eu souber a velocidade aqui, rola, hein? Rola. Então, a gente tem 2 caminhos para fazer esse exercício, né? 2 caminhos a gente consegue matar a questão do exercício. Mas, independente dos 2 caminhos que eu escolher, eu vou precisar saber a velocidade aqui dentro do vidro. Para matar por um caminho, vaca, lambe farinha. Ah, legal, Simon. A frequência eu já tenho, a velocidade eu vou descobrir, o comprimento de onda eu acho aqui, né? O outro caminho seria trabalhar com seno, né? Seno-lambe, né? A formulinha aí, galera que está acostumada aí com a gente, tá ligado. Mas eu não tenho ângulo nesse caso, então seria um caminho que não rolaria aqui, né? Para a gente trabalhar. Então, caminho vaca, lambe, farinha, V lambda F, equação fundamental da ondulatória, é onde a gente vai finalizar o exercício. Como que eu faço para descobrir a velocidade? Índice de refração, NC sobre V. Qual é o índice de refração no vidro? 1,5. Velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8. Sobra para mim só descobrir a velocidade no vidro. Vamos trocar aqui, V para cima e N para baixo? 3 vezes 10 a 8, que é o C, jogo o V para cima, jogo o N para baixo, 1,5. Então, a velocidade da luz no vidro, 2 vezes 10 a 8 metros por segundo. E agora está fácil de matar a brincadeira, né? Porque a velocidade é 2 vezes 10 a 8, o comprimento eu não tenho, e a frequência é 4 vezes 10 a 14. Passo 4 aqui para baixo dividindo. 2 dividido por 4, meio. E 10 a 8 dividido por 10 a 14 é quanto? 10 a menos 6, não é isso? 10 a 8 dividido por 10 a 14, repete a base, subtrai o expoente, 8 menos 14 dá menos 6, se eu não estiver muito doido. Anda com a vírgula para a direita, cai uma casa, subtrai uma casa, o comprimento de onda é 5 vezes 10 a menos 7 metros, ok? E é isso que está acontecendo na nossa questão. Show de bola? Na refração a frequência é constante, usando o índice de refração eu tenho a velocidade da luz,
com a velocidade da luz no interior do vidro, dá para calcular o comprimento da onda no interior do vidro. Nossa, muito doido, né, Simon? Mudar o comprimento, mas não mudar a frequência. Tudo bem, não tem problema. Mudou a velocidade. Então, está mudando aqui e aqui, para que F permaneça constante, ok? De forma diretamente proporcional. E aí nós temos ali frequência, 4 vezes 10 a 14, né, o que me dá aí, ó, letra A ou letra E, mas o comprimento de onda, 5 vezes 10 a menos 7, letra E, perfeito? E aí matamos a nossa questão 22 de refração. Alguma dúvida aí, príncipes? Meteu o printão? Podemos agilizar a bagaça? Fala comigo. Pode, senhor. Pode, senhor? Saudade de você, Terra. Tempo que eu não escuto sua voz. Uai, você sumiu? Tá acabando, né, moço? Tá acabando, hein? Então, né? Tá acabando. Depois de longos anos, vai virar o famoso ex-aluno. Eita, nós. Vamos nessa. Questão número 23. Cliquei. Vixe Maria. Bateria, reostato, voltímetro, gráfico, fórmula. Ficou bom, hein? Graças a Deus, tudo que a gente gosta. Vamos nessa, vamos até botar aqui, ó, 23 para tu. Perfeito. Com o objetivo de determinar. Vamos nessa que essa é boa, hein? Misericórdia. Deu uma travada aí para vocês? Ou tá tranquilo? Tá aparecendo só o quadro aqui. Mas vocês estão me ouvindo, né? Aham. Não, então tá beleza. É porque para mim sumiu, deu um pretão na minha tela aqui. Não, então tá ótimo. Com o objetivo de determinar a tensão epsilon fornecida por uma bateria e sua resistência interna, Rzinho, um grupo de estudantes em uma aula de laboratório montou o circuito esquematizado na figura abaixo. Se o senhor voltar na nossa aula aí passada, a gente já falou de força eletromotriz, de DDP total, né? Já tem algumas aulas de resolução de exercício em que a gente já trabalhou com esse contexto aí, ok? Com esse tipo de questão. Então, você pode dar uma flagrada lá nas aulas que estão lá no canal, ok? Então, nós temos uma bateria real, toda bateria real tem uma resistência interna, perfeito? E aí, ó, o reostato. Padrinho, o que é o reostato? É uma resistência de valor variável, né? É uma resistência de resistência variável, geralmente simbolizada com essa setinha, ou uma setinha acima, não tem problema. E ligado a esse reostato, um voltímetro. Saibam para que serve o voltímetro? Para medir voltagem. E a voltagem medida pelo nosso voltímetro aí é de 9,6 volts. Eu acredito que seja isso, tá bom? 9,6 volts. Vocês concordam comigo? Vocês estão vendo a mesma coisa que eu?
problema que não está batendo com os valores do gráfico, né? Mas vamos lá. Montou o circuito esquematizado na figura abaixo, variando a resistência do reostato, porque é um resistor de resistência variável. O grupo mediu com o voltímetro os valores de R e os correspondentes valores da tensão entre os pontos A e B. Os resultados obtidos estão apresentados no gráfico de V em função da razão V sobre R. Os valores de epsilon e de Rzinho obtidos nesse experimento a partir do gráfico são respectivamente. Show. Ó, pelo que eu entendi da questão, não dá para levar em consideração aquele valor que está lá dentro daquele voltímetro não, tá? Eu estava pegando aquele valor lá e já ia sentar na graxa, porque se você analisar o gráfico comigo, não está nem perto de uma voltagem de 9 volts. E aí, para você entender rapidamente o que está acontecendo aqui, é algo assim, ó. Deixa eu abrir aqui para gerar o whiteboard aqui, que a galera está colocando aqui que está normal e tal. Deixa eu abrir aqui no geral. Isso, para vocês enxergarem. O que é isso? A nossa bateria, ela tem uma tensão total chamada de epsilon. Porém, como ela é real e tem uma resistência interna, a gente sabe que parte dessa voltagem a própria bateria utiliza, dissipa, né, para suas reações de oxirredução, né, para gerar trabalho. Então, uma parte da voltagem aqui é utilizada pela resistência interna, e a outra parte vai ser jogada aqui para o reostato, que a gente vai chamar de V, né, a tensão do circuito externo. A tensão que tiver aqui vai ser a tensão que vai estar marcada aqui. Fato, ok? A tensão do reostato é a tensão marcada aqui. Equações. A gente sabe que a equação elemental ou fundamental do gerador é essa daqui. V igual a epsilon menos R vezes I. O que é isso, Simon? A voltagem que vai para o circuito, epsilon é a voltagem total, e R vezes I, o você ri, é a voltagem dissipada ou usada pela própria bateria. É esse Vzinho aqui, que é Rzinho vezes I. Ah, legal. E esse I tem como calcular, Simon? Claro que tem. Esse I é a voltagem total, epsilon, dividido pela resistência total, que nesse caso é o reostato de valor R mais a resistênciazinha interna, chamada de Rzinho. Então, essas são as duas expressões que a gente tem. Perfeito? As duas equações que a gente tem. Aí eu vou voltar aqui e perguntar para você. Está aparecendo aí para vocês? Agora preteou tudo. E Tá agora? voltando. Tá voltando? Mais ou menos. E aí, abriu tudo? Pai, só no canto esquerdo. Agora foi. Foi tudo aí para vocês? Isso. Deu. Com os dados dessa tabela, né, desse gráfico, o que você me diz aí para a gente resolver? As equações estão aqui no quadrinho, você consegue abrir aí. E nós temos alguns dados interessantes, né? Se você analisar aí, ele montou uma tabela com os valores de V em função da razão V sobre Rzão. Entenda que Rzão é a do reostato, correto? E a voltagem V, é essa voltagem aqui que vai para o reostato, está dada aí na tabela. A gente tem alguns pontos que a gente pode pegar, como esse primeiro ponto. Vocês estão vendo o mouse aí na tela? Todos estão vendo o mouse na tela de vocês? Sim ou não? Certinho. Certinho? Sim. Está vendo esse ponto com o qual eu estou em cima aí, com o mouse? Esse é um ponto bem na divisa, que é um ponto que me dá 1,2 volts e lá embaixo 0,2 volt por ohm. A gente pode tentar usar esses dados aqui, né, que é V e Rzão, e tentar fazer alguma situação aqui. O que você me
me sugere? Ó, o Gustavo brincando comigo aí, ó. Esse V sobre R poderia ser a corrente? Muito bom, Gustavo. Muito bom. Muito bom. Essa eu tenho que deixar um minutinho para você pensar, porque essa é muito boa. Mas já deixo a dica aí, né? Gustavo falou, isso pode ser chamado de corrente? Pode ser chamado de corrente, sim. Se o Gustavo matou que V sobre R desse gráfico, V sobre R desse gráfico é a corrente, porque a corrente que passa nesse reostato aqui é V sobre R, da equação você ri, perfeito? Aí, ó, no cantinho, V, R vezes I, então o que é a corrente? V sobre R. Então, se você anotar para a gente 2 pontos, porque a gente tem duas incógnitas, né? O cara quer de você epsilon e o cara quer de você Rzinho. Então, pegando carona na ideia do Gustavo aí, uma muito boa ideia, a galera ainda não se manifestou aqui, então não sei se tem mais ideias, mas eu acho que ninguém montou aqui ainda para a gente no chat, não. Eu vou pegar 2 pontos nesse gráfico para construir um sistema de 2 equações, 2 incógnitas. Como é que ficaria o nosso sistema? Vou apagar a equação, perfeito? V igual a epsilon menos RI, ok? E vou anotar ela aqui, ó. A equação é V epsilon menos RI. Para o primeiro ponto que a gente escolheu, a voltagem é 1,2. Então, ficaria aqui 1,2 igual a epsilon menos R vezes a corrente, que é 0,2. Assim disse Gustavo, a gente vai chamar isso aqui de equação número 1. Já eu vou pegar o último ponto do gráfico, ó, localizo o mouse de novo, aonde a voltagem é 0,8 para uma corrente de 1. Então, ficaríamos com 0,8 epsilon menos R vezes 1, chamar isso de equação 2. Ô Simon, mas você vai repetir o epsilon e o R para as duas equações? Claro, porque epsilon é a força eletromotriz do gerador e Rzinho é a resistência interna do gerador. Não importa o que você mude nesse reostato aqui, ok? Não importe. Mudando o reostato, eu mudo a corrente do circuito, mas eu não mudo a bateria. Tá bom? Não se esqueça disso. A bateria eu não consigo mudar. Então, agora nós temos 2 equações e 2 incógnitas para trabalhar. Vou até voltar aqui, né, para o nosso quadrinho, para a tela cheia. Pronto. Com a ideia de Gustavo de V sobre R igual a corrente, nós montamos as 2 equações. Perfeito? Dá para
para encontrar o valor de epsilon e de Rzinho aí, com as duas equações? Me dá uma ideia de como resolver esse sistema aqui? Como que você resolveria esse sistema? Me dá a ideia aí rapidinho, antes dessa aula acabar, para a gente ir para a próxima. Bateu aqui no Enem, como é que eu resolvo isso? E aí, galera, fala comigo. Libera o áudio aí. Subtração, aí eu cortaria o Rzinho. Pode ser. É uma boa. Faz aquele esquema de sistemas de equação também. É uma boa. Posso isolar o epsilon, né? Chamar ele de 1,2 mais 0,2R e jogar aqui. Né? Podemos também. Então, vários modos. Vou escolher um. Vou falar aqui, ó. Equação número 1. Epsilon é igual a 1,2 mais 0,2 Rzinho. E vou substituir aqui dentro, tá bom? Vamos lá, vamos substituir. Substituindo temos 0,8. Vários jeitos, né? No lugar de epsilon, aquilo lá, 1,2 mais 0,2 Rzinho, menos 1 Rzinho. Vou botar 1 aqui para a galera não confundir, tá bom? Então, passando para o lado de cá, 0,8 menos 1,2 vai dar menos 0,4. E do lado de lá, 0,2 Rzinho menos 1 Rzinho dá menos negativo 0,8 Rzinho. Menos com menos fica mais, o nosso 0,8 passa para cá dividindo. E 0,4 dividido por 0,8 é meio, não é? Não é isso? E aí nós vamos pegar esse meio e substituir em qualquer lugar aqui, né? Agora que a gente já está ligado. Vamos cá em cima mesmo. Epsilon é 1,2 mais 0,2 vezes meio. Metade de 0,2 é 0,1 mais 1,2, 1,3. Tá aí. Então, esta bateria tem uma força eletromotriz de 1,3 volts e uma resistência interna de meio ohm, ok? É o que está acontecendo aí no nosso sistema de equações. Engraçado, uma questão mais específica, né, do que o normal, porque a gente precisaria lembrar da questão da corrente, mas seria muito interessante lembrar da equação do gerador para resolver o nosso sistema, né? Senão ficaríamos um pouco mais perdidos. Tá bom, padrinho? Vou pedir a você para sair dessa aula e entrar no nosso segundo link, para a gente dar continuidade. Antes, porque dá tempo, alguma dúvida? Ficou claro essa questão, as anteriores? Tem algum assunto para abordar? Fala comigo. Tá suavezinho aí? Tranquilo. Tranquilo? Revisão de boa. Então, vamos lá, vamos entrar no nosso segundo link, ok? Vamos chegar lá no segundo link e a gente já volta. Beijo!